Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando, se prevenindo, hein? Vamos para nossa 10ª aula, olha, 10ª aula já, hein? No módulo de logística, vamos dar sequência nas nossas abordagens, mas antes, um aviso muito importante: trabalhinho, trabalhinho. Galera, não vai sair de moda aquela rotina que nós tínhamos de toda aula a gente estava trabalhando, fazendo alguma coisa, se movimentando. Então, como a gente não está em sala de aula, a gente não consegue se movimentar coletivamente, então vai ser um trabalho individual. Isso mesmo. Para as aulas 8, 9 e 10, que é a aula de hoje, será necessário elaborar um resumo de até 15 linhas, abordando os principais conceitos da aula. A redação deve ser com suas palavras, então não deve copiar textos prontos da internet. A ideia é que você possa desenvolver, né, e praticar a habilidade de síntese e de exposição do seu pensamento, né? Seu pensamento com base nos conceitos que nós estamos trabalhando aqui. Então, é uma grande oportunidade para você que ainda tem dificuldade de se expressar, de desenvolver aí essa habilidade. É, ah, Justamente porque a ideia é, através da nossa avaliação, né, perceber aí qual é o grau de aprendizagem e de absorção do conhecimento que nós estamos trabalhando. Então tem aqui especificações básicas, né, de como formatar aí um documento no Word, para que não fique ali, né? Você fala assim, 15 linhas, então você começa a escrever ali com a fonte maior possível, né? Faz aqueles garranchos quando é no caderno. No Word você vai lá e aumenta o tamanho da fonte, né? Para não ser uma coisa assim que fique descompassada, então vamos seguir padrões básicos de formatação, né? Uma fonte específica, Arial ou Times New Roman, tamanho da fonte 12 e não precisa encher linguiça. A ideia é que você expresse aquilo que você está absorvendo de conteúdo. Se você começou a escrever e escreveu 2 linhas e acabou o conteúdo, significa que você precisa retornar à aula. Assista a aula novamente. Se necessário, pesquise outros vídeos, outros materiais que vão tratar desse mesmo conteúdo e também vá lá na apostila que já fornecemos para vocês no início do curso no formato digital. Vá lá, estude um pouquinho mais para que você consiga de fato absorver e a sua redação, você fale assim, professor, só 15 linhas? Eu quero escrever mais. Ok, se quiser escrever mais, mas um pouquinho mais, não precisa escrever tanto não. É, Mas não se preocupe com a quantidade de linhas no final das contas. O que eu quero saber é o seu grau de aprendizagem, o que você está aprendendo. Na pasta lá do Google Drive, onde tem os slides das aulas, eu também coloquei lá um formulário, um documento em Word para facilitar esse processo de formatação. Não sei mexer no Word, ok, já está prontinho lá, só preencher o seu nome, qual é a aula e escrever. Escrever, né? Na verdade. Bom, dado o recado, para a aula 8, aula 9 e aula 10. Você guarda esses resumos contigo para as outras aulas também, aula 11, 12 e assim por diante, enquanto durar a quarentena, ok? E a gente depois define um método de entrega. Se vão entregar depois quando terminar a quarentena para mim, ou se vão entregar aí em um link que eu vou criar para depositarem os arquivos. Beleza? Combinado? Vamos lá para o conteúdo de hoje. Ou melhor, antes do conteúdo de hoje, vamos relembrar o que nós falamos na aula anterior. Dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Bom, na aula 9 nós falamos sobre os sistemas, como os sistemas de produção afetam a logística, né? Porque o ritmo de produção, a forma como se produz, né? Os métodos que são definidos para a produção vão definir se a gente precisa de estoque ou se não, ou se vamos trabalhar com estoque mínimo de segurança, ou se vamos trabalhar com um sistema just in time. O estoque chega no momento que ele vai ser consumido.
Isso vai definir aí a quantidade, o volume e a importância dos lotes de estoque dentro de uma organização. O sistema de produção puxado ou empurrado, né? A gente vai retomar na aula de hoje para falar dos centros de distribuição, onde um está condicionado à demanda do cliente, o cliente pede, então aí sim tem o start para a produção. Ou o puxado, né, que é o puxado, né, que é o cliente pede, e o empurrado, né, que é o sistema de produção que está contínuo, ele não espera uma demanda, ele trabalha com uma demanda provável e vai empurrando ali para chegar até o cliente, antes da demanda, antes da necessidade do cliente. E falamos sobre o sistema Toyota de produção, que aí entra um grande avanço no que diz respeito à qualidade, à eficiência, à melhoria contínua, ao combate aos desperdícios, justamente buscando melhor eficiência nos processos, evitar assim o retrabalho, evitar o desperdício, até mesmo o desperdício intelectual, de conhecimento que são gerados dentro da organização e são muitas vezes ignorados. Tudo isso a gente abordou lá na aula 9. Tá com dúvida nisso? Não lembra do que a gente falou? Bacana, a gente pode voltar no tempo. Como? Assiste o vídeo da aula 9 e seja feliz aprendendo mais um pouquinho. Bom, a gente vai falar sobre distribuição e movimentação. Basicamente, vamos falar sobre os centros de distribuição, a estratégia por trás de você condensar, né, reunir os seus estoques em um ponto específico, e os equipamentos para movimentação desses produtos em estoque. Então vamos lá. Bom, o sistema empurrado, né, o objetivo de armazenar produtos, né? Antes da demanda do cliente, a gente já vai colocando os produtos lá, vai estocando o produto, porque a gente já tem uma ideia de que esses produtos vão ser consumidos constantemente, né? O cliente não chega lá no mercado e fala assim, eu quero comprar arroz. E aí você faz os pedidos para que o arroz seja produzido, seja enviado, seja produzido, seja enviado para o mercado. Não, o produto já está lá, o cliente chega lá e pega o produto. Uma demanda, um sistema empurrado, né? Já o puxado é receber, atender o cliente no menor tempo possível, mas com base na sua demanda, com base no seu pedido. Então, no sistema puxado, o pull, o cliente pede, então começa todo o processo de ordem de classificação, de produção, de planejamento da distribuição para o cliente, né? O empurrado é o push, que vai empurrar, né, toda essa demanda, todos esses produtos, todo esse estoque, ele já vai empurrar para o cliente, né, de forma que chegue até ele quando a necessidade dele surgir. Né? São dois processos que acontecem, né, na dinâmica do nosso mercado, e cada segmento, cada tipo de empresa vai usar um ou outro. Nesses sistemas, para atender esses dois sistemas, né, a gente pode trabalhar com os centros de distribuição, que são espaços previamente organizados, né, com características próprias só para armazenagem. Então não é um espaço de produção, não é um espaço de confecção, é um espaço onde a gente vai alocar, armazenar os nossos produtos para atender a demanda dos nossos clientes, né? Sejam eles intermediários ou cliente final, né? Seria os pontos de distribuição, a gente pode vender, do centro de distribuição pode ir para uma rede de varejo, um mercado menor, e do mercado atende o cliente.
Então, o centro de distribuição ele vai buscar uma alocação onde ele possa distribuir literalmente os produtos de maneira que chegue mais rápido, de forma mais eficiente nos pontos de necessidade. Normalmente, esses centros de distribuição eles estão colados em rodovias, com fácil acesso para ele poder para o transporte, né? E aí basicamente a gente tem transporte rodoviário, né? Para ele poder escoar esses produtos para os pontos de desejo. Normalmente o centro de distribuição ele está não só num ponto de rodovia, mas também próximo à grande demanda ali dos seus clientes. É, Agora, a fábrica pode estar distante, né? A fábrica pode estar distante, os fornecedores, né, para essa fábrica também podem estar distantes, mas o centro de distribuição, o ponto central, né, onde a gente vai reunir todos os nossos produtos ou os produtos de vários fornecedores, a gente vai reunir em um ponto que esteja mais próximo possível para atender os nossos clientes, né? Diminuindo os custos com armazenagem, distribuindo os custos com transporte, diminuindo os custos com pedido, né, que a gente já falou lá no leque, né, no lote econômico de compras. E basicamente é isso. Otimizar tudo centralizando. Vantagens, né? Maior delas, redução de custo de transporte. Ao invés de você ter ali, pensa, um caminhão saindo com várias cargas, né, com um lote totalmente fracionado de vários produtos, indo para vários pontos diferentes. Agora a gente tem um lote inteiro indo para um ponto central, e desse ponto central aí distribuição em portes menores, né, em lotes menores para atender os clientes. Isso faz uma redução significativa de custos. A gente tem liberação de espaço da loja, então se você reunia tudo ali, a loja, o lugar onde você faz o atendimento ao cliente, é também o seu estoque, você diminui espaço para atender o seu cliente, né? Você diminui esse espaço e, como nós já falamos, todo espaço utilizado ele tem um custo. Todo custo tem, todo o espaço utilizado, você vai estar perdendo o espaço de produção, né? Tá, ao invés de usar o espaço para produzir, para gerar mais receita, você está usando o espaço para guardar produto. Redução de custos com mão de obra, né? Porque todo esse processo de recebimento, de conferência, de armazenagem tem um custo de operação, e diminuição da falta de produtos na loja, porque você tem um centro de distribuição que ele está mais próximo de ti, então você não precisa ter um seu estoque ali grande. Você trabalha com os mostruários, trabalha com uma quantidade menor de itens, e sempre que necessário você chama, faz o pedido ao centro de distribuição, que ele te atende de maneira mais eficiente. Os tipos de operação eles podem ser realizadas no tipo de consolidação, o break pool e o cross docking, que a gente vai abordar na sequência. Ganha-se também com a qualidade do atendimento ao cliente, atendendo ele de maneira mais rápida, mais eficiente, porque esses pontos estão mais próximos do cliente. Uma experiência recente, eu comprei um computador na quinta-feira, isso era 11 horas, quase meia-noite, quase virando sexta-feira. Comprei um computador, deram prazo de 4 dias úteis. Eu já imaginei que esses 4 dias úteis é um prazo assim já com excesso, né? Com uma gordurinha boa para eles queimarem. Pois bem, o computador chegou para mim no sábado, 9 horas da manhã. O computador tinha sido entregue já aqui na portaria do meu condomínio.
Ou seja, 24 horas, se pensar em tempo útil, não deu 24 horas úteis entre o meu pedido e o recebimento. Não deu 24 horas úteis, né? Pensando só o horário comercial. Então, como isso é possível? E primeiro que em que momento, né, eu dei a ordem de produzir o computador? Em momento algum. O computador já estava produzido, né? É produção empurrada. Já estava produzido esperando a minha demanda. No momento que eu acionei a loja, que eu fiz o pedido, beleza. Startou o processo de distribuição agora. De um dia para o outro, o produto já estava aqui e é o produto que eu estou utilizando aqui para gravar essa aula. Rápido, eficiente e por conta de um estoque prévio que já estava programado e um processo de distribuição muito, mas muito próximo de mim. Não sei de qual foi o centro de distribuição que veio, se veio de um ponto dentro de lojas, né? Creio que não, porque pelo e-commerce que eu utilizei não é de loja física, não tem loja física. Então veio de um centro de distribuição e chegou aqui absurdamente rápido. Bom, no centro de distribuição, o que é feito no centro de distribuição basicamente, né? Deixa eu colocar minha caneta laser aqui, ó. No centro de distribuição, a gente tem os lotes de produção que são encaminhados para armazenamento. Esse lote é recebido, tem todo o processo de recebimento, depois um processo de movimentação, armazenagem, separação e, por fim, expedição, que é o despacho, né, a saída desses itens. Nesse processo de movimentação, a gente tem todo o endereçamento, suporte, a necessidade de embalagem, etiquetas e precificação de custos de armazenagem do que teremos com o recebimento desses produtos, né? E tem um outro processozinho aqui, ó, que ele corta caminho, né? Tá vendo que aqui a gente teve aqui um processo longo de recebimento, movimentação, armazenagem, separação para chegar na expedição. E aqui a gente tem aqui, ó, um pulo, né? Esse pulo aqui, o cross-docking, é um processo também que a gente vai abordar na sequência, que é uma movimentação a qual os produtos são recebidos no centro de distribuição, mas eles não chegam a ser armazenados. Eles já são direcionados em um prazo mais curto possível para a expedição, não demandando espaços e diminuindo os custos aqui de armazenagem no centro de distribuição. Basicamente, o que ele faz? Recebe, movimenta, armazena, separa e despacha, expede os pedidos. Bom, recebimento, o que contempla esse processo, né? É o descarregamento das cargas, checagem de quantidade e qualidade. É a quantidade que está discriminado na nota, são os itens discriminados na nota, né? Porque pode ser a quantidade, mas pode ser a quantidade de itens diferentes. Você pediu laranjas, vieram maçãs. Então, é uma checagem quantitativa e qualitativa, se é o que está descrito na nota. O recebimento, né, propriamente o registro e o endereçamento de alocação. Lembra que quando nós falamos sobre estocagem, né, sobre curva ABC, sobre a classificação ABC, nós refletimos sobre onde é o melhor lugar para a gente colocar os nossos estoques, né? Se a gente pensar em uma área, e a gente brincou ali com a área da sala, onde a gente tinha apenas uma porta, a pergunta foi feita: onde eu coloco os produtos que têm maior giro? Os produtos que saem mais, que atendem os meus clientes, que são responsáveis por 80% do meu faturamento. Aí a gente entra na ideia de Pareto, né? Dos 80-20. Onde que eu coloco esses itens? Rapidamente vocês me responderam.
o mais próximo da porta possível. E os itens que têm baixo giro, que têm baixa movimentação, onde eu coloco? Eu coloco lá no fundo da sala, porque são poucas saídas. Então, a gente trabalha com um endereçamento. Onde a gente vai colocar? Registramos aquele item, ele recebeu uma identificação, um código de barras ou um QR Code, ele recebeu identificação. Essa identificação vai ajudar no rastreio e depois na alocação. Onde eu vou colocar esse item? Em que prateleira, em que corredor, em que área, em que setor, em que nível eu vou colocar esse lote? Então, é o endereçamento de alocação, onde ele vai estar alocado. Porque não adianta a gente ter ali os itens em estoque e não saber ou ter dificuldades de localizá-los. A gente parte para a movimentação, que é o transporte em pequenas quantidades dos produtos no armazém. A gente deve evitar o máximo possível essas movimentações, né? Porque a movimentação ela é feita por consumindo recursos, seja humano, seja material, seja de tecnologia, ela está consumindo horas de produção de alguém ali. Então a gente tem que evitar ao máximo daquelas movimentações desnecessárias. Eu dei o exemplo na aula anterior, na aula 9, né? Quando a gente está fazendo movimentações assim, está fazendo a limpeza da casa, a mãe resolve mudar o sofá de lugar, fala pro pai, ó, coloca o sofá ali, não, vai para outra parede, vai para outra, vai rodando, e no final chega-se que decide que o sofá tinha que ficar no mesmo lugar onde iniciou o processo. Essas movimentações insanas não devem acontecer, porque alguém está gastando recurso nesse processo. Fora que também há um risco de dano, né? O risco operacional de você, por acaso, né, o operador da empilhadeira se descuidar e quebrar ali o produto. São N tipos de produtos, são produtos que são extremamente frágeis, produtos delicados, produtos perecíveis, né? Enfim, danos ao produto por conta da movimentação. Quanto menos se movimentar, quanto menos se mexer, melhor. A armazenagem é o próximo passo, que é a estrutura e o espaço que vai ser utilizado para a estocagem dos produtos, né? É o lugar exatamente, o quanto de espaço ele vai precisar e que tipo de estrutura ele precisa ser utilizado para alocação. Você pode ter prateleiras, né? Você pode ter decks secos, né? Onde pode ficar em temperatura ambiente, tem que ter refrigeração ou não. São itens que definem a estrutura do nosso centro de distribuição. A separação dos pedidos, né, quando chega o momento desse estoque deixar o centro de distribuição, a coleta do mix de produtos, né, e aí como a gente tem ali uma quantidade grande de produtos, e desse centro de distribuição vai para uma segunda loja, né, vai para um ponto de venda. Nesse ponto de venda eu não vou levar todo o lote, né? Vamos pensar que é um mercado novamente. Eu não vou levar todo o lote de arroz. Eu vou levar apenas um lote de arroz, vou levar um lote de sabão, vou levar um lote de outros itens de higiene e assim por diante. Então é um mix, né? Uma separação de quantidades solicitadas para atender um determinado cliente em específico, né? Ou vários clientes aí dentro do trajeto do caminhão, né? A expedição propriamente dita, que é agora a checagem, a verificação se a nota lá fiscal de remessa está condizente com os itens que estão constando, que estão fisicamente ali na carga, que vai justamente agora para o cliente. Os tipos de operação. A consolidada, né, que é a consolidação de cargas grandes, né, de carregamentos grandes, que vão ser transportados ao cliente com cargas fracionadas, que é o que a gente falou aqui do processo, né, do mercadinho. No centro de distribuição você tem ali uma quantidade grande de itens, uma quantidade grande de um item, mas para atender o mercadinho ali, ou o mercado menor, ou o mercado maior, ele vai em lotes menores, né? Um fracionamento.
O break pool, que é o recebimento de uma carga ou um lote que será fracionada para atender a vários clientes, normalmente com foco no atacarejo. Atacarejo é a junção do atacado com varejo, né? Você tem aí grandes redes que trabalham aí com a oferta de produtos tanto na opção de atacado quanto de varejo, trabalham com lotes maiores. Esses lotes maiores são justamente para ele ter um preço melhor de venda, e esses itens são fracionados, né? São bem fracionados para atender o cliente com foco aí no atacarejo. E o cross-docking, que é o recebimento dos produtos agora de diferentes fornecedores. Vem de diferentes fornecedores, até aqui era de um fornecedor, agora aqui são de vários fornecedores, e desses vários fornecedores, aí eu vou fracionar também os seus lotes para atender a demanda de um cliente. Para atender o cliente. Normalmente essa operação de cross-docking ela é muito rápida, ela visa não atrapalhar ali o centro de distribuição, não usar o espaço do centro de distribuição, porque são itens de baixo giro, ou seja, a utilização desses itens não é constante, né? Então são demandas específicas e espera-se que a duração seja de um dia ali no máximo. Então precisa-se que todo esse processo seja muito sincronizado. O tempo de chegada do lote ao centro de distribuição tem que estar sincronizado com o processo de recebimento e de expedição para a distribuição para o próximo ponto de venda. Tudo isso tem que estar sincronizado. Então, aquela questão do planejamento, do alinhamento, de pensar previamente, de organizar tudo para fazer tudo do jeito certo, um processo eficiente, é muito solicitado nesse processo de cross-docking. E para irmos para o nosso segundo tema, equipamentos de movimentação, né? Os itens que a gente utiliza ou pode utilizar para fazer a movimentação dos produtos em estoque. Dentre eles, o mais aqui clássico de todos, né? É o pallet, que é essa estrutura aqui, ó, em madeira, normalmente em madeira, que serve como um estrado, né? Ou como um calço, onde você vai colocar os produtos em cima, então os lotes dos produtos, né? A remessa é armazenada em cima desses pallets. Esses pallets são utilizados dessa forma porque eles permitem a entrada de equipamentos que vão elevar esse pallet e carregar todo o lote, né? Ao invés de ficar carregando lá um saco por vez, você junta um monte de sacos de arroz, então você tem um lote cheio e esse lote cheio é empilhado em cima desse pallet. Esses pallets são reutilizáveis, né? Então eles são versáteis na utilização, né? Não importa qual seja o produto, coube ali em cima, tá? Beleza. A gente tem pallets também de PVC, né? E outros materiais plásticos que são utilizados de acordo aí com o tipo de produto que está em uso. Para movimentação, tem que tomar cuidado, né? Para não fazer como esse camarada fez aqui, né? Tá aqui descuidado, o lote não tá vedado, né? Ele não tá lacrado. Então, o que acontece? Há uma possibilidade de perda de problemas, de prejuízo aí na movimentação do nosso estoque. A gente tem diferentes produtos que são hidráulicos, né? Elétricos ou manuais, como o que ele está usando aqui é um manual. Tem alguns que são elétricos, como esse aqui, né? São itens que são elétricos, que justamente facilitam aí o dia a dia. É o peso que você não vai carregar. Então, esse equipamentozinho aqui, ele facilita demais o dia a dia. A gente pode ter carrinhos aí simples também, com rodinha lá, que servem ali para transportes em espaços curtos, né, distâncias curtas, que vão evitar aí dores nas costas.
A gente tem as empilhadeiras propriamente ditas, né? E aí a gente tem de vários tamanhos, vários formatos, né? Atendendo diferentes necessidades. A gente tem empilhadeiras aí mais parrudas, mais fortes, né? E sempre tem aí uma questão do risco, né? De operação desses equipamentos, né? Em algum momento eles acabam causando tragédias, como a gente está vendo aí. Temos as esteiras transportadoras, também são equipamentos logísticos, porque vai facilitar todo esse processo de locomoção dos itens, né? Então, ao invés de você ficar carregando os itens, bota numa esteira ali, coloca o equipamento para trabalhar. Então, você tem alguém lá na ponta que vai fazer a alocação dentro do caminhão, mas todo o trajeto é feito por esteira, então isso facilita bem. Essas esteiras são móveis, né, em boa parte da sua conexão, para que ela possa direcionar para pontos específicos. A gente tem aqui, né, uma esteira que ela é móvel, né, ela pode ser colocada nos pontos desejados, né, e isso aqui a gente tem esteiras aqui em vários segmentos da indústria, né, para poder facilitar esse processo de deslocamento. A gente tem a Head Tracker, que é uma empilhadeira aí de grande porte, né? A bichinha aqui é nervosa, ela é, parece aqui um robozinho aqui dos Power Rangers. A bichinha aqui, ela faz coisas absurdas e levanta aqui containers. A bichinha, ela é utilizada justamente para a movimentação de cargas, né? Pensa, um container, um bichinho desse tamanho levantando um container desse que é praticamente maior que ele e carregado, né? Olha o tamanho do braço, a extensão, a altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele está levando ali no 7º andar, empilhando um container. Então, assim, equipamento bacana, assim, bem legal de se ver, de se operar, mas também que tem que ser utilizado aí com muito cuidado na operação logística. A gente tem também o Transtrainer, que é para movimentação também de containers que vem aí de docas, né? Que vem aí de embarcações, ele sai de um ponto. Esse Transtrainer ele fica em uma grua, né, ao qual ele pode percorrer um espaço, normalmente utilizado aí em portos, né, para fazer a retirada e alocação das cargas. Esses aqui também são bacaníssimos, porque aqui a gente usa a tecnologia de ponta. Os bichinhos eles andam sozinhos, eles sabem o que tem que fazer, eles recebem ordem de produção, eles não se atropelam, eles se respeitam e só precisam de bateria. E eles fazem toda a movimentação de estoque de forma autônoma. Autônoma por quê? Porque alguém já definiu um algoritmo que vai definir qual é o caminho que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, como que ele obedece. Veja que tem faixa aqui no chão, né? Essa faixa aqui são limitadores. Ele enxerga a cor e ele entende que ele não pode entrar ali. Então, cada um ele vai ter os seus caminhos já presetados, né? Definidos, e ele vai seguir aquilo que está dentro de uma programação. Isso facilita também a vida humana, né? Você vai falar assim, mas tira o trabalho de outras pessoas. Dá a oportunidade de outras pessoas fazerem coisas mais importantes do que ficar movimentando o estoque, né? Ficar pegando carga e levando carga de um lado para o outro. Bom, olha aqui, ó. Opa, rapidinho, terminamos. Galera, espero que tenham gostado, espero que estejam se divertindo, que continuem se cuidando, tenham bons estudos e fazer o resuminho e continuar se cuidando, ok? Um abraço, até mais.